It's 2 Corinthians 4:18. Eu comecei a gravar agora, então repete só pra gente o título aí, Adriano, Perspectivas Eternas, né? The title today is Eternal Perspectives. We just started a recording and we are reading 2 Corinthians 4:18. Just a second here, I need to change my the language here of my Bible. There it is. Okay. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. O que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Coríntios é a maneira como nós observamos a vida. Paul is referring to the way we observe life. Da onde nós olhamos, aquilo que nós estamos olhando e o que nós estamos vendo quando nós estamos olhando. From where we look at things, Aquilo que nós estamos olhando what we look at, e o que nós estamos vendo quando nós estamos olhando. and what we see when we look at certain things. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. And I would like to give you an example just to make it more practical and clear. Vocês se lembram da história dos espias quando foram avistar a Terra Prometida? Do you remember the story of the spies when they were visiting the Promised Land? Foram 12 pessoas enviadas para observar. 12 people were sent to observe. Todos eles, naturalmente falando, observaram a Terra do mesmo lugar. All of them had the same perspective on the land that they were spying. They were all looking at it from the same Not the same perspective. All of them have the same point, the same place. Okay. Okay. Same view Eles of the land that they were spying. not the same view. Eles estavam, o ponto do observador, eles estavam olhando do mesmo lugar. Right. So Exactly. That's what he means right there. That's exactly what he means. They were standing in the same location, watching and spying from the same location. E do mesmo local, eles viam as mesmas coisas. And from that location, they were looking at the same things. Mas 10 pessoas tiveram um relatório falando assim: meu, o lugar é terrível, o lugar tem gigantes e nós somos como gafanhotos diante deles. And 10 of those guys watching from that spot, they said, man, the land is amazing. However, there are giants on the land, and compared to them, we're like grasshoppers. E 2 estavam no mesmo lugar, viram as mesmas coisas e falaram algo completamente diferente. A terra é incrível, os frutos são enormes, vamos entrar e possuir. And 2 of them gave a different report, where they saw the land fruitful, with abundance of goods, and they were ready to charge and take it over. And Chris, Josh is asking for the reference. Eu lembrei aqui, mas está em Josué, eu não lembro, eu não tenho de cabeça, eu posso procurar para vocês.
Eu só lembrei do exemplo, calma aí. Numbers 13, maybe. Números 13. Numbers 13. Yeah. Josh, if you don't mind just typing it there in the chat. Perfect. Thank you. Então, nós precisamos trazer isso para a compreensão que a gente pode estar olhando a mesma coisa e enxergando realidades diferentes. So we need to understand from that passage that we can be looking at the same situation, but seeing a different reality. E a perspectiva pela qual nós olhamos é a perspectiva que vai governar nossas vidas. And the perspective that we have will govern our lives. Por isso a Bíblia fala que se os teus olhos são maus, todo o teu corpo é mau. Mas se os seus olhos são bons, todo o teu corpo é bom. That's why the Bible says that if your eyes are evil, your body is evil. Everything in you is evil. If your eyes are good, everything in you is good. A gente está vivendo um momento da história muito, muito importante. E o que nós precisamos como igreja é enxergar essa realidade a partir da mesma perspectiva do Senhor, através de uma perspectiva de eternidade, e não uma perspectiva temporal limitada às nossas aflições. We are living in very important days, and it's crucial that we are able to look at our reality from an eternal perspective, from God's perspective, and not from a natural perspective. Sabe por que a igreja, ao longo dos últimos 2000 anos, ela não foi tão efetiva como ela foi no primeiro século? Do you know why the church in the last 2000 years has not been as effective as the very first church in the first century? Porque ao longo dos últimos séculos, a igreja sempre avaliou a movimentação de Deus a partir das aflições que sofria. Então, todos os períodos de aflição na história da humanidade gerava na igreja uma mensagem: Jesus está voltando. It is because the church started looking at its reality from a perspective of suffering. And every time the church went through a tribulation, the message that came out of that time was that Jesus was returning. E você vê isso na peste negra, você vê isso na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, em todos os períodos de crise na história, a igreja parece que ela fica só esperando Jesus voltar. Ah, isso aqui não tem mais jeito mesmo, Jesus está voltando, e perde a sua efetividade. And what happens is that in situations such as the First World War, the Second World War, the Spanish plague, the church immediately correlates those worldwide catastrophic events to the return of Christ. They say Jesus is coming, and they kind of from that perspective, that this is the end of it all and that Jesus is about to come, the church misses out and become ineffective. E isso acontece pelo desconhecimento, na grande maioria das pessoas, da realidade do novo pacto. And this happens because of the lack of understanding about the new covenant. Esse texto que nós lemos de Coríntios, as pessoas têm expectativas de realidades visíveis. This text that we just read in 2 Corinthians, it is people with expectations based on visible realities. E quando a gente tem só expectativas visíveis, a gente perde a capacidade
de perspectiva eterna. And when we abide in Nós perdemos a capacidade de perspectiva eterna. when we abide in real, our expectation is based in reality, we miss the eternal perspective on everything that is happening. Exato. E daí você começa a observar todas as coisas de forma natural. E então, a pressão, a angústia, a ansiedade, que são todas características do que é temporal, nós somos pressionados pelo tempo. Então, a depressão, a angústia, a ansiedade começam a exercer muito mais influência em nós do que quando nós saímos dessa realidade e enxergamos a vida através de uma ótica eterna. We get in the habit of seeing things from a natural perspective. And what it does is that the effect it has in us is anguish, anxiety, depression, and a lack of ability of seeing the circumstances that we are going through, the circumstances around us, from an eternal perspective. Eu não tenho dúvida que Paulo foi o apóstolo com maior compreensão a respeito das realidades do novo pacto. E ele sempre foi enfático em falar: nós precisamos transformar a nossa maneira de ver o mundo, nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Paul, in my opinion, is the apostle who had the biggest or a clear understanding of the reality of the new covenant. And in light of that, he exhorted us constantly that we needed to have a different understanding, that we needed to renew our minds so that we could have that eternal understanding. Vamos ler aqui Romanos 12:2. Romans 12, chapter 2. Romans 12, chapter 12, verse 2. Romans 12, verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Esse texto ele é muito claro. Como que você pode entender a vontade de Deus? Só quando você é transformado no teu entendimento. This text makes it very clear that the only way to understand the will of God is by the renewal of our minds. Agora, a palavra que Paulo usa aqui, transformação, é mais do que mudar apenas a forma de pensar. But the word that Paul uses here to refer to the transformation that is necessary is much more than, é muito mais do que? Do que mudar a maneira de pensar. This word that is used for transform is much more than just changing the way we think. A palavra que Paulo usa no original é metamorfo, de metamorfose. A palavra transformação. That Paul uses is metamorphosis from a transformation. What is the word in English, metamorphose? Does it sound like something you guys? It's metamorphosis. It's how it's like when a butterfly or a caterpillar changes, exactly. Right? You're actually changing the essence, right? Yeah. So Paul talks about that same thing, right? So when people say that we're sinners saved by grace, they're liars, because we're no longer sinners, right? Because we're changed. Metamorphosis. Essa transformação não é só mudar o seu jeito de pensar, é uma mudança de natureza. It is not just a change that affects the way we think.
it is the change of nature. Essa mudança de natureza é o que o que eu venho falando com vocês há mais de ano, da realidade do que é o evangelho. Não é uma melhora de vida, é o fim da nossa vida na cruz, para que nós possamos iniciar uma nova vida através de uma nova natureza em Cristo. And this is what we've been discussing for over a year now, that the gospel, it's not a change of the way we think about things, but it's it's death that transforms our whole being and transforms who we are. Tem alguns textos do Antigo Testamento, porque a gente precisa entender que hoje o Espírito de Deus habita em nós, mas no Antigo Testamento ele se apoderava pontualmente de algumas pessoas. We need to understand that in the new covenant, the Holy Spirit lives in us. In the Old Testament, the Holy Spirit would come upon people for a specific, in very specific moments. Então, em alguns momentos, o Espírito abria a visão das pessoas para que elas pudessem ver através de uma perspectiva eterna. And in those times, the Holy Spirit would open the eyes of man so that they could see the situation from an eternal perspective. Agora, nós precisamos caminhar todos os dias nessa perspectiva eterna. But we have to walk daily on that eternal perspective. Quer ver? Vamos pegar um exemplo que é bem conhecido, o texto de 2 Reis, capítulo 6. Let's look at an example here in 2 Kings, chapter 6. Do versículo 15 ao 17. Verses 15 through 17. When the servant of the man of God rose early in the morning and went out, behold, an army with horses and chariots was all around the city. And the servant said, Alas, my master, what shall we do? He said, Do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them. Then Elisha prayed and said, O Lord, please open his eyes, that he may see. So the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Então, esse é um texto que Eliseu ele pede para que o Senhor abrisse os olhos de Geazi, para que ele pudesse ver a mesma realidade que ele estava vendo através de uma perspectiva eterna. So this is a text where we see Elisha asking that the Lord would open the eyes of his servant so that he could see that situation from an eternal perspective. Então, se a gente entender a realidade da perspectiva eterna em toda a Bíblia, é fundamental que a gente veja através de uma perspectiva eterna, para que a gente não se sinta frustrado, intimidado, pressionado pelas realidades visíveis. So it is important that we learn to have this eternal perspective that the Bible teaches us, so that we don't feel pressured and anxious by the visible realities of our daily lives. Então, quando nós temos um olhar humanista, um olhar natural, um olhar temporal para tudo, a gente se frustra com a igreja, a gente se frustra com as nossas vidas, individualmente falando, porque tudo gera em nós uma crítica, uma frustração, porque a gente só está preso a uma realidade visível. When we see our lives from a humanistic perspective, a natural perspective, we find ourselves frustrated with the church. We find ourselves frustrated with other men, with other Christians, with people we work with.
Because we allow ourselves to be affected by the natural, because we miss the perspective, the eternal perspective of all these things that surround us. A Bíblia fala que nós estamos, não que nós vamos estar, que nós já estamos assentados com Cristo acima de principados e potestades. The Bible says that we are already seated with Christ above principalities and rulerships of this world. Essa deve ser a nossa perspectiva. Nós precisamos olhar essa realidade da nossa posição em Cristo, porque senão a gente vai se sentir como gafanhoto diante dos gigantes. This must be our perspective, because if we miss that perspective, we will feel like grasshoppers amongst giants. Eu queria nós estamos mais ou menos no meio da mensagem. Eu queria que você refletisse agora aquilo que tem governado a sua vida, a maneira que você avalia, que você olha, teu casamento, teus filhos, a tua vida com Deus. Você vê todas essas realidades que você vive, inclusive o momento que nós estamos vivendo dessa pandemia no mundo, a partir de um olhar natural ou a partir de uma perspectiva divina? And I want to ask you right now to just pause and examine yourself and your own life. We are just about halfway through the message here. I wanted to ask yourself if you have been looking at your circumstances, your marriage, your parenting, your work situation, your family situation in general. Are you looking at those things from a natural perspective or from an eternal perspective? E eu queria mostrar para vocês, quando João escreve Apocalipse, que ele demonstra nas cartas às igrejas a diferença que essas perspectivas podem trazer para nós. And I would like to emphasize with you from the writings of John in Revelations, the difference that eternal perspective will make in our lives and how it impacts our lives. A gente vai ler dois textos, Apocalipse capítulo 2, e depois nós vamos ler Apocalipse capítulo 3. We're going to read two texts, first in Revelations chapter 2, and then chapter 3. No capítulo 2, a carta é uma carta para a igreja de Esmirna. In chapter 2, this is a letter to the Smyrna church. E capítulo 3 é uma carta à igreja de Laodiceia. In the next chapter we read in 3, it's a letter to the church in Laodicea. São dois tipos de igreja. Two different types of churches. Dois tipos de igreja, duas perspectivas diferentes. Two different churches with two different perspectives. As duas igrejas tinham uma perspectiva natural de si mesmo. The two churches had a natural perspective of self. As duas estavam erradas. Both were wrong. Então, nós como igreja hoje precisamos entender isso. A nossa perspectiva, inclusive, interfere em como nós nos vemos fazendo as coisas para Deus. We need to understand that our perspective affects even how we see ourselves in our service to the Lord. Então vamos ler aqui Apocalipse 2. Lê para a gente, Adriano, do 8 ao 11. We're going to read Revelations 2 from verses 8 to 11. And to the angel of the church of Smyrna, write, the words of the first and the last who died and came to life.
I know your tribulation and your poverty, but you're rich, and the slander of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. João fala assim: eu conheço os teus sofrimentos e a tua pobreza. John says, I know your suffering, I know your poverty, Eu sei a sua realidade natural, I know your natural reality. mas através de uma perspectiva eterna eu te dou uma outra palavra: vocês são ricos. But from an eternal perspective, I give you a different perspective. You were rich. E vocês não podem se vitimizar se achando coitadinhos ou pobres, porque vão vir dias de perseguição, vão vir dias de mais dificuldades. Se mantenham firmes, porque o Senhor está afirmando que as derrotas pelas quais eles passavam não era a ausência de Deus, elas só eram realidades naturais, mas que eles continuavam agradando a Deus nas suas vidas. And Paul was exhorting them not to dwell in that understanding or perspective that they were small and that they were poor, because suffering was coming. And it was important for them to understand that in the midst of that suffering, there was not going to be an absence of God, but that God was going to be present and that he would use that reality to strengthen them, to give them a perspective of the kingdom. Agora vamos ler Apocalipse 3, versículos do 17 ao 18. Now, Revelations 3, starting verse 17, we're going to read 17 and 18. For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing, not realizing that you're wretched, pitiable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that you may be rich, and white garments, so that you may clothe yourselves, and the shame of your nakedness may not be seen, and salve to anoint your eyes, so that you may see. Essa igreja aqui vive o oposto. Essa igreja se olhava através de uma perspectiva natural e falava: eu sou rico, eu ajudo as pessoas, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de nada. This church had the exact opposite perspective from self. They saw themselves as needing nothing, as a rich church with natural provision, and therefore they felt like they were in a very good standing. E daí o Senhor olha para isso, para essa igreja rica, poderosa, sem necessidades, e fala assim: isso tudo numa perspectiva natural, porque quando eu olho para vocês, vocês não passam de pobres, cegos e nus. And the Lord highlights the way that they see themselves and then make a contrast to the reality, to the eternal reality and perspective, which is the fact that they're blind, that they're poor, and that they're naked. Essas duas igrejas, elas devem nos trazer uma reflexão pessoal e da comunidade aonde a gente está inserido.
These two scriptures that we just read, they should challenge us to examine our own realities and the community in which we are inserted. Qual é a percepção que eu tenho de mim mesmo e da minha comunidade? É natural ou como Deus enxerga essa realidade que eu vivo? What is the perspective of my community? The perspective that I have, the natural perspective, and God's eternal perspective. Chris, aguarda um momentinho. Por favor. My natural reality is that allergies are here, guys. Hate it. Então, quando a gente enxerga assim, eu posso estender essa percepção e falar assim, qual é a realidade da igreja brasileira? Qual é a realidade da igreja americana? So if we open our minds and kind of extend it out, we can ask ourselves, what is the reality of the Brazilian church today? What is the reality of the American church in comparison? Será que nós nos encontramos em que lugar? Será que nós nos achamos ricos, nos achamos bem, que nos achamos nas condições de ajudar outros, quando na verdade nós precisamos abrir os nossos olhos e ver a miséria com que nós estamos vivendo dentro de uma perspectiva eterna? Are we able to say that we find ourselves in a position where we can extend help to others when in reality we are the ones in need of this revelation of eternal perspective? Nós ainda somos muito influenciados pelas realidades visíveis. We are still too influenced by natural reality. Uma pessoa que é influenciada por uma realidade visível, ela é facilmente manipulada. Someone influenced by natural reality is easily manipulated. Em uma visão macro ou numa visão mais reduzida. Both in a macro perspective or in a micro perspective. Por exemplo, quantos de nós nos habituamos a dar ofertas e a ajudar somente aonde nós observamos necessidades visíveis? How many times have we helped or most of the time we are in the habit of helping financially in those situations and circumstances that we see a natural need. Então, por exemplo, eu já vi muitos pastores ministrando, pregando, e eles começam nos seus sermões no púlpito expor suas vidas pessoais, seus problemas, suas dificuldades, e as pessoas se sentem compadecidas e ofertam. I've seen many times pastors, preachers sharing from the pulpit a personal struggle, which compels the congregation to reach into their pockets and help. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo movidos pelas realidades visíveis, pelos nossos sentimentos, né? Até bem intencionados, mas poucos de nós somos conduzidos pelo Espírito. And many times when that happens, people are moved by their own emotions, by their understanding of a need that is right before them. But many times this is not really the move of the Spirit inside of people. It's just an emotional reaction to something they just heard. Eu tive uma experiência anos atrás, quando eu fui pregar no Chile,
que eu saí do carro e uma senhora veio me pedir dinheiro e eu fiquei muito compadecido na cidade de Vinha del Mar, e eu tirei alguns dólares que eu tinha no bolso e dei na vida dela. I remember this one time I was speaking in a church in Chile, in Viña del Mar, and as I am as I'm entering the vehicle, this woman approaches me, and she comes to me and she asks me for help. And I reach into my pocket. I have some dollars in my pocket, and I gave it to her. E eu estava junto com o apóstolo Lucas, que é um amigo que eu gosto muito, um senhor já de idade que eu respeito, e ele falou: Cristiano, por que você fez isso? E eu falei: o que eu fiz de errado? And I was with a friend, an older pastor, and someone that I respect greatly, a local pastor. And he asked me, he said, Chris, why are you doing this? E eu pensei assim: o que será que eu fiz de errado, né? And immediately my reaction was like, what have I done wrong? Ele falou assim: você ouviu a Deus para dar esse dinheiro para essa mulher? And he asked me, did you hear from the Lord that you were supposed to reach into your pocket and give to this woman? Eu falei assim: não. And my response was no. Ele falou assim para mim: essa mulher é uma bruxa. Ela trabalha aqui, faz trabalhos terríveis, tal, e você contribuiu com algo simplesmente porque a nossa boa intenção muitas vezes se opõe à obra de Deus. And he said, well, let me tell you that this woman is actually a local witch, and unaware of that, you are contributing to her local ministry, unaware of a spiritual reality. You're helping her. E aquilo me deu me fez refletir muito na maneira que nós usamos os recursos e como nós somos movidos por aquilo que nós vemos sem ouvir a Deus. And that taught me a lesson and got me to think about the way that many times we move without first taking a moment to listen to the Lord. Quando nós muitas vezes queremos contribuir com a obra de Deus, mas sem ouvir o Senhor da obra. And how many times we want to contribute to the work of the Lord without listening to the Lord of the work. E a partir desse dia eu comecei a ouvir ao Senhor para semear. E quantas ofertas eu já fiz em pessoas que aparentemente não estavam precisando. And from that moment on, I made a point to listen to the Lord before helping. And what happened was that many times I found myself helping or giving to people who apparently don't actually need financial help. Nós precisamos muitas vezes entender que a nossa perspectiva natural, ela é um obstáculo à obra de Deus. We need to understand that many times our natural perspective become an obstacle to the work that the Lord wants to do. É por isso que nessa carta da igreja de Laodiceia, termina falando assim, que buscassem colírios espirituais. Nós precisamos urgente abrir os nossos olhos espirituais. And that's why in the Laodicea church, the letter to the church in Laodicea, the Lord is talking about that they need this, I can't remember what the element was, but they needed this Colírio. element that was an eye drop, type of an eye drop, something that they needed to use to wash their eyes so that they could see from an eternal perspective, from a spiritual perspective. Efésios 1:18, Paulo fala assim:
tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que vocês possam saber a esperança da sua vocação. I love that scripture. In Ephesians, can we read that, Chris? Sim, é Efésios 1:18. Ephesians 1:18. And if you don't mind, Chris, I would like to back up a little bit from the 18. I do not, 16, it starts by saying, I Okay. do not give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints. Só os olhos iluminados podem entender o que é riqueza e o que é pobreza a partir de uma perspectiva eterna. Only enlightened eyes can understand what is riches and poverty from an eternal perspective. A maneira que nós usamos o dinheiro demonstra muito da onde nós colocamos valor. The manner with which we use our means speak of what is valuable to us. Se nós estamos vivendo a partir de uma perspectiva eterna ou através de uma perspectiva temporal. If we live our lives from an earthly perspective, a natural perspective, or from an eternal perspective. Vamos ler mais um texto, Adriano. 1 João, capítulo 2. And we read one more text here in 1 John chapter 2, Versículos do 15 ao 17. verses 15 to 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Amen to that. Amen. Então, a maneira como nós vemos demonstra aonde nós depositamos nosso amor. So the manner with which we see determines where we invest our love. Uma visão temporal, uma perspectiva natural, faz com que a gente ame as coisas do mundo. E uma perspectiva eterna faz com que a gente, de fato, ame as realidades eternas. A natural perspective conduces us to love the things of the world, but a spiritual perspective conduces us to love eternal things. Uma pessoa com perspectiva natural é seduzida pelas coisas visíveis. Someone with a natural perspective is seduced by visible things. É seduzida por um bom salário, é seduzida por um carro, é seduzida por uma casa, é seduzida por amizades, por interesse, é seduzida por mulheres. A man with natural perspective is seduced by a car. He's seduced by a home. He's seduced by things that money can buy. He is seduced by other women. Agora, quando nós estamos debaixo de uma perspectiva eterna, nós estamos revestidos de uma palavra que a Bíblia chama de incorruptibilidade.
But when we have eternal perspective, we are covered by what the Bible calls incorruptibility. E quando nós estamos nessa posição, as coisas naturais não nos seduzem, não são negociáveis. And when we find ourselves in that position, the corruptible is non-negotiable. Bom, basicamente era sobre isso que eu queria falar para vocês, porque pelo momento que nós estamos vivendo sobre toda a face da Terra nessa pandemia. And this is a message that I believe is important for us to pay attention to because of the moment that we are living in the world in light of the. Nós precisamos nesse momento ser efetivos como igreja. We need to be effective as a church. Nós precisamos ter um olhar de Deus para essa situação. We need to get God's perspective on this entire situation. Nós precisamos ser uma resposta à sociedade. We need to be an answer to our society. As pessoas estão perdidas. People are lost. A Bíblia fala assim, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. The Bible says that creation expects the manifestation of the sons of God. Esse é um tempo de manifestação dos filhos. This is a time for the manifestation of the sons. E a palavra filhos aqui é a palavra ruios, não é qualquer tipo de filho. And the word sons is the word huios. It's not any kind of son. São filhos maduros These are mature sons que têm a capacidade de administrar os negócios do pai. with the ability to manage the business of the father. E todo esse tempo que nós temos tido junto, o Senhor tem nos conduzido a entender essa nossa posição de filho, a entendimento de paternidade e acrescentando em nós uma maturidade para que nós possamos ser uma resposta em dias como esses. And in all this time that we've spent together, the Lord is building in us an understanding of what paternity means in our place as sons and how we are to affect the world around us. Esse não é um tempo de autopreservação, de acumular, de poupar. Esse é um tempo de repartir, de olhar a necessidade do corpo, de discernir a voz de Deus para saber aonde eu posso ser bênção nas mãos do Senhor. This is not a time to sit back and get fat and accumulate and retain. It is a time to share, a time to distribute, and a time to seek to be effective in sharing what we are learning with those around us. Esse é um tempo da gente sair da nossa zona de conforto. Existem milhares de pessoas que estão desesperadas, pressionadas por problemas, e às vezes uma ligação, uma ousadia de uma ligação, uma palavra de esperança pode ser suficiente para transformar o dia de alguém. This is a time to be bold, a time to be courageous. It's time to affect people's lives, sometimes with a phone call. If the Lord leads you, grab your phone and reach out to someone and share a word of encouragement, challenge someone. This is a time to be effective. Porque nós estamos sendo tentados, por causa das realidades naturais, a nos fechar num egoísmo e numa preservação daquilo que é o nosso interesse. Because the temptation at this time is self-preservation, is to sit back and just wait. Amém. Acho que era isso. Amen. Keith, I know you're going to have to probably leave us here shortly. Do you have something you would like to share? This is spot on. What Chris said is spot on, especially the thoughts about
self-preservation in a time like this, Você acertou na música, cara. and the need to Preservar nesse tempo. submit our generosity and time to his priority, not just to emotional giving necessarily. E a necessidade de priorizar as nossas finanças, não nas coisas emocionais, naturais, mas realmente buscar essa perspectiva eterna. Yeah. Entre outras coisas, né, as finanças. Keith, Queria compartilhar uma coisa com vocês em cima do que o Keith trouxe agora. I want to kind of share something in light of what Keith just shared with us. É óbvio que quando a gente fala em compartilhar, eu estou falando de finanças, mas vai muito além disso. And you know, when we talk about giving, we think about finances, but it goes beyond that. As últimas semanas para mim foram muito angustiantes. I've had some extremely difficult weeks with a lot of anguish. Eu tenho caminhado debaixo de muita pressão há muito tempo e isso tem me trazido muito desgaste. It's been a long time and years of pressure, and sometimes I feel exhausted. E essas últimas 2 semanas foram bem diferentes de todas dos últimos anos, porque eu sempre eu não aceito essa condição, eu luto comigo mesmo e 2 dias eu fico bem. Mas dessa vez passaram-se 2 semanas e eu não conseguia reverter essa situação de angústia. And what happens is when something doesn't go well, I usually, it takes me a day or two and I bounce right back. But this last week's, it's taken me longer than that. E eu comecei a ficar preocupado, falei, meu Deus, o que será que é isso? Eu não consigo virar isso. And I was concerned because I wasn't able to turn the situation around and bounce back. E quando chegou na sexta-feira, o meu pastor me chamou e falou assim, eu gostaria que você pregasse no culto de domingo de Páscoa. And on Friday, my pastor called me and told me that he wanted me to speak on Sunday for our Easter service. São 2 cultos, de manhã e à noite. And it's a morning service and the evening service on Sunday. E além disso, eu quero que você pregue na quarta-feira, que foi ontem, né? Na Igreja Cristã do Morumbi. É uma igreja muito tradicional em São Paulo, tal, que eu fui convidado, mas eu creio que você que tem aqui no meu lugar. And he said, and I also would like you to speak at this church in São Paulo, which is a very traditional church. He had been invited to speak, but he felt like I was the one who needed to go and speak there. E fazia muito tempo que eu não falava isso para ele, mas eu falei para ele assim, me perdoe, mas eu não consigo, eu não posso pregar nem domingo nem quarta, eu não tenho condições emocionais. And it had been a long time since I felt that way. And I never say no to him. But on Friday, I told him, I said, I'm so sorry. I just don't feel like I am emotionally prepared to take this on. E quando chegou no sábado, isso foi na sexta, no sábado, por volta de 5 horas da tarde, ele chamou a minha esposa e falou assim, amanhã pergunta se a palavra de amanhã tá na mão do Kiko. Eu falei, pô, mas o que ele tá me perguntando? Eu já disse para ele que não. So on Saturday, he reached out to my wife and asked her if the word for Sunday was ready. Now, just to give you perspective, Chris's wife is his daughter. Okay, I just need to put it out there so you understand the dynamic. E daí eu peguei, ela me falou isso, eu liguei para ele e falei assim, olha,
eu já tinha te falado, eu não tenho condições, me desculpa, mas eu não tô bem mesmo. Você sabe que eu não tenho frescura, eu não tenho como pregar nem domingo nem quarta. And I reached out to him and I said, I'm sorry, uh, I can't, I don't have it for this task on Sunday. E eu desliguei o telefone e daí eu fui pro meu quarto, estava minha esposa e meu filho. So I got off that call and I walked into my bedroom and my wife and my son were there. E eu falei para eles assim, pô, acabei de falar pro seu pai de novo, eu não tenho condições de pregar amanhã e nem quarta. E os dois ficaram mudos me olhando. And I told my wife, I just told your dad that I can't do it Sunday or Wednesday. E ela e o meu filho ficaram me olhando calados. And my wife and my son were looking at me, they were staring at me and without a response. E de repente meu filho falou assim, eu acho que você devia ministrar domingo e quarta. And then my son spoke up and he said, I think you should speak on Sunday and on Wednesday as well. E a minha esposa, e eu quieto, e a minha esposa virou e falou assim, você sabe que você já não tem mais direito sobre a sua vida. Eu concordo com ele, você deveria aceitar o convite de domingo e de quarta. And my wife looked at me and she said, I agree with him. You know that you no longer have the right to decide for yourself. I believe that you need to speak on Sunday and on Wednesday. E eu fiquei assim, liguei para o meu sogro e falei, pode deixar, eu ministro domingo e ministro quarta. So I got the phone and I called my pastor, my father-in-law, and I said, I'm going to speak tomorrow and on Wednesday. E foi um desafio, porque eu não fui ali porque me sentia apto àquilo, mas eu fui para obedecer à voz do Senhor. And it was a challenge because I didn't do it because I felt like I was prepared. I did it in obedience. Eu sentia que era tempo de eu receber, não de eu dar. Because I felt like I was in a position to receive and not to give. Mas quando resta aquele pouquinho de azeite ainda dentro da vasilha e você decide multiplicar, distribuir, Deus multiplica o que estava em você. But if there is just that small amount of oil left and you decide to make yourself available, the Lord has then the opportunity to multiply it and use what he is giving. Eu recebi pelo menos umas 10 mensagens pessoais, pelo menos umas 10, de pessoas que me falaram assim, o que você falou no domingo me deu forças para prosseguir. I received at least 10 messages, personal messages, from people who said, what you shared on Sunday gives me the strength to proceed. And I here got a message from someone who was at that service and said that Chris's message on Sunday was especially encouraging. And I told Chris. Yeah. O que eu queria dizer para vocês é isso. Nós não temos hoje direito a olhar para as nossas vidas por uma perspectiva natural. Nós precisamos nos render àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesses dias. And so what I wanted to share is that we no longer have the right to decide based on our natural circumstances. We need to make our decisions based in the perspective that is eternal and not natural. Amém. Silas from the parking lot. Yo. Whoa.
Yeah, you finally came around to that, I think, because Cristiano, you had stated the reference to Numbers about the 12 spies. And I was going to say it was self-preservation. They came back and told Moses kind of these outlandish lies so they would get the results that they wanted. Foi aquela resposta dos espias foi de autopreservação. O que eles viram é o que eles precisavam para ser preservados. Yeah, and that again kind of brought up things in me about some of my self-preservation, or in the fact of this kind of example of my wife's self-preservation. E isso me trouxe à mente a situação que eu vivo, que nós vivemos, especificamente a minha esposa que busca essa autopreservação. So I shared this with Adriano yesterday, but Heidi has been during this pandemic, and I've shared this with you guys before, but Heidi suffers from high anxiety and depression and some other things that just on top of each other compounded when COVID hit. Eu compartilhei com alguns de vocês que a minha esposa ela tem problema com ansiedade e depressão, e a questão da pandemia considerável. So my stance was, you know what? I'm not going to force her or pressure her to do anything. It's going to be on her time when she's ready to feel like she can kind of, go on with life and see people in person and go see her mother, which she hasn't since the pandemic. And it was just Monday that we went and saw her for the first time in person. E com a pandemia, ela se afastou de todo mundo, ela se isolou. Inclusive, a mãe dela, ela não viu antes da pandemia, ela só foi ver a mãe na segunda-feira. But the realization, it was funny how this all kind of happened. I told her, the same thing. I'm not going to pressure you to do anything. You need to feel comfortable doing it. But then she told me something that just almost ruined me. She's just like, I just need to hear from you that it's okay, that it's okay for us to start doing this. And I was like, eu nunca forcei ela, nunca coloquei ela numa posição que ela se sentisse forçada por mim, mas o que ela me disse na segunda foi que o que ela precisava ter ouvido de mim, isso era ok. Nós, passo, tudo estaria bem, sairia bem se nós nos arriscássemos. So in that moment, I was convicted by God that I didn't foresee the eternal perspective in this, that it wasn't just because of the pandemic. It was me leading my wife in the way that she needs to be led. E eu me senti convicto de que eu não liderei, eu não estava exercendo essa liderança espiritual, com uma perspectiva espiritual, mas eu estava simplesmente reagindo para as coisas naturais à nossa volta. Silas, I know you were very loving to your wife, in detriment of yourself and things. So I don't want you to be discouraged, because I think what you did was the hardest. Thank you, Adria. It means a lot. And I know
in it, I was feeling like it was right. Like I was praying about it, and this is something that I need to lean into her about, and this, that, and the other thing. When she said that, I'm just like, the light bulb went on. Like, oh. So Eu sinto que é algo que eu preciso colocar, direcioná-la nesse sentido. E ouvindo essa palavra, foi como que uma luz se acendeu. Thank you for sharing. I know it's very personal O que está acontecendo situation. com o seu microfone? Está vazando o som aí? Está fazendo um barulhão? Eu acho que I think your mic is. Fecha tudo, Cris, e daí a gente abre de novo. Agora melhorou. After meeting with your family, did it feel, especially to your wife, that weight was lifted? yeah, I mean, she was prepared to, like, I was telling her, hey, you know, just if it's feeling uncomfortable or you're feeling overwhelmed, just let me know, and I'll give the signs of saying you need to end it and call it a day. But she's told that she has the hard time with, because her brain just goes a million miles an hour. It's the what ifs, and things will just tear her down even before she gets going. So I think the biggest thing that it was a win for her, I think, is just getting over that threshold of getting there and saying, and then you could tell she was more relaxed. So yeah, it was good to see that she could do it. Good. But yeah, again, it's like, this probably could have happened earlier too, but it's just, again, it's for whatever reason, God was teaching me that perspective. You think it was leading more to be willing to have the conversation and not just say, hey, we're going to your mom's house, bang? You think it's doing the conversation first or opening the doorway that was more effective? Yeah, I don't think if I would have pressured her into that, it would have been the kind of the opposite end of the spectrum. But now it's like I'm too far this way, where I'm too far, like, incubating her and not getting her out of her comfort zone and to see what, you know, the potential of what things could be, or what she has missed out on. Like, you know, had God given her opportunity to, you know, whatever the case may be, of having an in-person meeting with someone or having a conversation. She's been really good about, like, social media and doing kind of what we're doing, Zoom and whatnot. But I think it's different, and everyone can probably attest to this, that it's different seeing a person to person and getting that physical one-on-one time and conversations that are, you know, special. So I think, yeah, having the fact that she just came to me and said, you know, straight out, like, I just need to know from you that it's okay. It's like, oh, that's what you need. Thank you. Because if I would have just pressured into it, it would have been what I felt she needs to do. So. Hey, Chris, I've got a question. Right? God, I believe that words are way more powerful than we measure, right? Because God spoke everything into existence. So I believe that words are extremely powerful, right? So my question is am I speaking too fast? My English okay? Chris? Oh. Cris, Josh está. Pergunta para você. Mind, Mine? Silas. Yeah. So
I believe that words are powerful and that they set things in motion. Eu creio que as palavras têm o poder de colocar as coisas em andamento, de fazer coisas acontecerem. God spoke everything into existence, right? Therefore, words are powerful. Porque Deus So- falou e as coisas aconteceram. So my question is, in Silas's situation, even my wife, right, deals with anxiety, but anxiety is not from God, right? And I wonder, Na situação que o Silas deu exemplo da esposa que sofre com essa ansiedade, a minha esposa também luta com ansiedade. if people then accept this, think, oh, maybe I have anxiety. That is not, it's a lie, right? And then it takes root. So it's a spiritual issue instead of an actual. This is my thought, my question to you. Ok, Então, eu entendeu a pergunta? entendi. Deixa eu colocar algo para vocês. Essa questão ela é muito delicada, né? This is a very sensitive situation. Eu conheço um grande amigo meu, um pastor, um homem de Deus incrível, que sofreu por anos de depressão. I have a friend, a man of God, a pastor who's a friend of mine who has suffered with depression for years. E ele descobriu ano passado, depois de uma série de exames, que havia uma deficiência química de um elemento no seu organismo que era o gatilho para essa depressão. And last year, through several medical exams, he found that there is some chemical imbalance in his life that has predisposed him to struggle with depression. A Bíblia também fala que Elias, depois de muita pressão que ele sofreu, de ameaças de Jezabel, Elias teve vontade de morrer, ele desejou a morte, ele entrou em depressão, ele não comia, ele se escondeu, até que um anjo, o Senhor manda um anjo até ele, manda ele comer, beber, levantar a cabeça e seguir em frente. Então você vê que depois de um momento de muita pressão, até Elias, que era um profeta, passa por um momento de ansiedade, de angústia, e alguns historiadores falam que era um tipo de depressão. And we see, for instance, in the Bible, Elijah, who was a man of God, powerful prophet, who after a extended time of stress and pressure, found himself hiding, not wanting to eat, with which historians have determined to be depression, possibly very high anxiety. And the Lord has to send an angel there to call him out and exhort him to get up and get moving. Então, eu acredito que a depressão e a ansiedade, ela tem dois vetores. Ela tem, de fato, um vetor que muitas vezes é emocional, é fruto de realidades, e a parte espiritual é o quê? O inimigo se aproveita disso para trazer cada dia mais uma realidade visível diante dos nossos olhos, que vai nos sufocando, que vai nos pressionando, ele vai nos apartando de uma visão eterna e nos enfiando em nossos problemas. Então, o diabo se aproveita disso para oprimir ainda mais a pessoa que está sofrendo de ansiedade. So there are two sources to this issue, and one of them obviously is the natural predisposition, but we also see that the enemy, he uses the circumstances surrounding us, uses our inability to see things from an eternal perspective, and exacerbates the natural reality and use it to hurt us through this psychosomatic problems. O que nós hoje, o Joshua, sua pergunta é muito interessante. O que nós hoje temos estudado como igreja, eu tenho hoje pelo menos 4 pastoras aqui da igreja que estão se especializando, que são psicólogas, que estão se especializando no assunto ansiedade,
para tratar esse assunto pelas duas vertentes, o aspecto psicológico, mas também a realidade espiritual. Então, é algo que de fato deve se ter cuidado, né? Your question is very important. We have today four pastors in our congregation. These are women in leadership who are studying and preparing themselves to, they're specializing in anxiety. So they're studying psychology so that they can be specialized in this, in anxiety, so that they can help minister from both perspectives. Yeah. Então, é porque senão a gente acaba olhando para uma pessoa, começa a ser o problema espiritual, ela não, e não é algo que a gente tem que de fato olhar com cuidado, pedir que o Senhor nos direcione, porque cada pessoa tem que ser tratada de uma forma individual. We need to rely on the Lord and the Holy Spirit to guide us, because each person has the approach needs to be different from person to person. Kip, Adriano, eu vou precisar desligar, eu tenho uma outra reunião agora, inclusive de trabalho aqui pelo Zoom. Podemos finalizar aqui para... Chris has a work meeting coming up. I have a call that is coming in too. So let's finish this here. And Kip, throw your question in the group chat, and Chris will get to it at one point today. Okay? Okay. Thank you, guys. Okay, love you guys. Thank you.